Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live dessa semana, né? Já passamos dando alguns recados aqui e hoje eu quero trazer um recado muito importante para vocês. O tema da nossa live de hoje é como herdamos os nossos traumas, né? Como que a gente herda tudo aquilo que vem para nossa vida que muitas vezes são dos nossos antepassados, né? Que a gente tá herdando. Eu coloquei traumas porque principalmente é isso que a gente precisa entender e trabalhar. As coisas boas é só aproveitar, né? E tudo aquilo que precisa ser melhorado, então a gente precisa olhar isso, reconhecer isso e aprender como se libertar disso. Como diz na Bíblia, quebrar a maldição, né? Então, pessoal, eu estava hoje assistindo uma live de um doutor psiquiatra. Ele é psiquiatra, ele é terapeuta, ele atende algumas terapias. E ele estava fazendo essa live que na verdade foi um estudo. E eu achei muito interessante e eu quis trazer, eu gostei da linguagem que ele utilizou para demonstrar tudo aquilo, né? Os experimentos e tal. Boa noite, José, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Então, pessoal, como eu estava comentando, eu estava assistindo essa live, ele é psiquiatra, né, e terapeuta, e ele estava falando sobre a herança, né, das maldições. Como que a gente herda as maldições, que é bíblico, né, que se fala na Bíblia. Então, ele estava falando na linguagem terapêutica, lógico. Então ele estava comentando assim, ele experimentou, tudo ótimo, que bom, José. Então ele estava falando sobre um experimento com ratos, né? O que acontece no campo morfogenético dos ratos. Então eu quero comentar um pouquinho aqui para vocês. Então, colocaram os ratos lá para o experimento e esses ratos, eles levavam um choque, né? Eles tinham um certo momento lá do experimento que eles levavam um choque. Mas antes desse experimento, eles eram expostos ao odor de fenol, é um negócio frutífero, né? A esse odor, esse cheiro. E aí eles colocavam esse cheiro e logo após o choque. E assim foi aquele condicionamento, né? Que nem tem a experimento de Pavlov também, né? E eles foram fazendo isso. E aconteceu o quê? Quando eles colocavam aquele odor novamente nos ratos, eles já se apavoravam, a frequência cardíaca aumentava, eles já ficavam agitados, nervosos e querendo fugir, porque eles sabiam que dali um pouquinho ia vir o tal do choque. Olha que interessante isso. Tudo bem, a gente aprende por repetição, né? Os ratos, os animais também aprendem por repetição, nós também aprendemos por repetição. Mas o mais interessante desse experimento é que, depois que eles fizeram todo esse experimento, esses ratos tiveram filhos. E esses filhos foram separados das mães logo ao nascer. E eles não foram passados por esse experimento. Mais tarde, quando eles cresceram, eles foram expostos ao odor. Simplesmente ao odor e não ao choque. E eles tinham a mesma sensação do que os que estavam expostos ao choque. Olha que interessante. O que ele diz com isso? Que nós herdamos informações, né? O ratinho herdou informação da mãe dele de que quando ele sentisse aquele cheiro, ele ia levar um choque. Mas na experiência da vida dele mesmo, não tinha acontecido isso. Mas como ele tinha aquela memória, né? Nós falamos as memórias que ficam ali, o ponto de vista, depende de cada terapia, ela utiliza um vocabulário diferente. Mas o que eu trago aqui para nós? A experiência, né? A experiência. E nós, seres humanos, também herdamos isso. Herdamos isso dos nossos pais, dos nossos avós, das pessoas que convivem com a gente, que a gente chama de inconsciente coletivo. Né? Na psicologia chama de inconsciente coletivo. Então, o que é esse inconsciente coletivo familiar, principalmente, porque é o que mais nos afeta, né? Nossos avós, por exemplo, tiveram uma experiência
né, na vida deles, eles tiveram um sentimento em relação a isso, um sofrimento, e eles, mesmo que eles não falem pra gente, a gente herda isso inconsciente. E o que que acontece? Como a gente viu que, apesar de tudo que aconteceu, os nossos pais sobreviveram, nossos avós sobreviveram, que o corpo ele trabalha para nos manter vivos, somente isso, né? Então ele acredita que aquela sensação, aquele sentimento, ele é para te manter vivo. E a gente vai reproduzir na nossa vida aquilo que a gente vivenciou dos nossos pais. Inclusive eu estava olhando o experimento aqui antes de entrar aqui na live, e tem um outro experimento também que eu não cheguei a ler todo ele, que diz assim, né, dos ratos também, que a mãe, quando ela tá com medo, ela solta um cheiro, né, um odor, e esse odor é sentido pelos filhos. Então, só pelo odor, a criança, né, no caso o ratinho ali que era experimento, ele já conseguia perceber que algo estava acontecendo de errado, pelo sentimento da mãe, pelo medo da mãe. E isso é bem interessante, pessoal, que eu já falei aqui, a gente tem outros estudos em relação a isso também, que não importa se você fala para o seu filho ou não, ele capta a informação que está dentro de você. Por isso que quando a criança normalmente está dando problema, que a gente considera um problema, está ansiosa, não dorme direito, tem problemas no aprendizado, tem muito medo, dá uma observada se não é a mãe que está passando isso para a criança. Até os 7 anos é a mãe que normalmente passa isso para a criança. Dos 7 aos 14 anos é o pai. A partir dos 14 anos, a criança começa a ser independente emocionalmente. Mas aí também já herdou, né, muitas coisas dos pais. Ele falava também, esse psiquiatra, ele também falava sobre as coisas boas, né, que a gente recebe também. Por exemplo, a tecnologia. As pessoas mais antigas, elas não vivenciaram esse processo de trabalhar na tecnologia, celular e tudo mais. Então, até hoje elas têm dificuldade de trabalhar com isso. Já as nossas crianças, elas já vieram com uma habilidade a mais. Por quê? Porque, tipo, meus pais, eles tiveram conhecimento sobre isso. Eu já tive um pouquinho mais de conhecimento, porque eu herdei deles uma habilidade, nem que seja habilidade de curiosidade, de querer procurar alguma coisa, né, no meu caso. E já o meu filho, então, ele já vem com mais habilidades. Por isso que as crianças têm muito mais condições de aprender mais coisas ainda do que a gente, né? Cada geração que está vindo, ele está melhorando as habilidades. E junto com isso, temos o probleminha também, que a gente também herda os traumas, os medos, né? Tudo aquilo. E aí, o que acontece? Tudo aquilo que nós não olhamos, nós tentamos rejeitar, porque a gente trauma, a gente não quer saber, às vezes a família não conta nada, a gente tende a repetir, porque está no inconsciente. Você não tem consciência disso, mas você tende a repetir. Esse psiquiatra estava falando, por exemplo, de casamentos que não dão certos. Ele mesmo falando que na família dele nenhum casamento deu certo no primeiro casamento. Todas as pessoas acabaram partindo para o segundo casamento, né? Pelo menos para o segundo. Então ele detectou isso na própria família dele, a repetição, né, daquilo que eles estavam vivendo em relação aos relacionamentos amorosos. Outra coisa que ele comentou também interessante é sobre a prosperidade, né? O fazer dinheiro, ou receber dinheiro. Ele contou que a avó dele tinha uma loja e ela acabou falindo essa loja, então entrou em decadência e logo depois ela apresentou um câncer e ela acabou morrendo com esse câncer, né? Então o que acontece nesse caso? Ele recebeu alguma informação sobre isso e automaticamente pode ser, isso não é 100% para todo mundo, mas a tendência é que se repita, que ele tenha dificuldade, e ele mesmo falou que ele tinha antes de ele ter consciência disso, ele ter dificuldade de se dar bem nos negócios.
já tinha dificuldade para se dar bem no relacionamento e se dar bem nos negócios também. Então, olha que interessante. Aí, o que acontece? Como que a gente repete isso, né? Quando a gente alimenta 4 sentimentos básicos. Quais são esses 4 sentimentos básicos? Eu até anotei aqui para não esquecer. Raiva, pena, medo e vergonha. Então, quando você está nutrindo raiva, pena, medo ou vergonha, a probabilidade de você repetir as mesmas coisas é muito grande. Então, a dica é, né? Já vamos aqui para as dicas. É você reconhecer isso, né? Reconhecer isso que existiu na sua família, que foi um problema. Eu vou dar o exemplo da avó dele ali, né? Eu vou continuar esse exemplo. As pessoas podem colocar o teu exemplo, aquilo que está afetando a sua vida nesse momento, né? O exemplo dele da avó. Então, ele viu a avó morrer com câncer e falida, né? Então, o que acontece? Ele pode ser que ele tenha raiva porque alguém logrou essa avó. Ele falou que foi bem na época que o produto chinês entrou no mercado. Então, ele poderia ficar com raiva da China, né? Por ter feito isso e acabar com que a avó entrasse em falência. Então, essa raiva que ele nutre, né? Se ele nutrir, no caso, ele já se trabalhou em relação a isso, né? Se ele ficar nutrindo essa raiva, a tendência é que ele passe pela mesma situação da avó dele. E talvez outras doenças junto também, porque a raiva traz outras informações também, né? Mas doenças para o nosso organismo. A pena também, né? Ele fala que a gente não pode ter pena das pessoas. Ela passou por isso para melhorar a nossa vida, né? Os nossos antepassados passaram por tudo o que eles passaram para poder trazer mais leveza para a nossa vida hoje. Então, a gente não pode ficar com pena, nem com medo, nem com vergonha, nem com raiva do que aconteceu no passado. A gente tem que transformar esses sentimentos em gratidão, porque tudo o que aconteceu foi para que nós hoje pudéssemos ter uma vida mais leve. Isso, claro, é uma escolha nossa agora, né? A escolha nossa de a gente nutrir os sentimentos bons, que seria a gratidão nesse caso, ou ficar nutrindo e repetindo o mesmo processo dos nossos pais, dos nossos avós. Então é isso. O que mais eu queria falar aqui sobre isso? Raiva, pena, vergonha, medo. Ele até comentou sobre a paralisia infantil, né? Na época dos nossos avós, muitas pessoas tiveram problema com paralisia e acabaram ficando com problemas, né, de locomoção, muitas vezes por falta da vacina. E hoje, às vezes, a gente tem pena dessas pessoas, né? A gente tem pena, tem gente que tem vergonha. E aí, o que ele diz? Que a gente não pode ficar com pena e nem com vergonha. A gente tem que agradecer a eles, porque eles foram as pessoas que nos trouxeram a facilidade para a medicina poder estar desenvolvendo uma vacina que hoje nós somos beneficiados com isso. Então, olha que legal. No momento que eu comecei a analisar essas informações, eu comecei a analisar as informações que eu trouxe, né, que eu trago da minha vida também, porque todos nós somos humanos, nós somos quase iguais, as informações são as mesmas, então todo mundo tem pontos a serem trabalhados. E eu achei bem interessante que quando a gente começa a pegar essa informação e a gente começa, ao invés de sentir vergonha, por exemplo, a gente agradecer, porque foi um momento que eles se sujeitaram a viver uma situação por escolha deles, né? Por escolha deles, eles se sujeitaram a viver essa situação para que a nossa vida fosse mais fácil, a nossa geração fosse mais fácil. E eu, como falei ali, veio muitas informações, eu tive consciência de muita coisa e que me deixavam abatida, né? E que foi um processo bem legal, assim, de transformação, de você colocar a gratidão ali no meio, é muito lindo. E é aqui, então, nesse processo da gratidão, ele até dá uma receitinha aqui de como a gente falar, ó. Por exemplo, no caso dele, né?
Obrigada, vovô, obrigada, vovó. Eu reconheço o valor que de vocês viverem isso. Eu reconheço o valor de vocês terem vivido na falência, nas traições, nas brigas, em tudo aquilo que você percebe no seu campo, né? No seu campo, quando a gente fala em campo, na sua família, nos seus arredores aí. Então, assim, obrigada, vovô e vovó. Eu reconheço o valor de vocês viverem isso. E sigo com o meu benefício, né? E sigo com o benefício que vocês me deixaram, com gratidão. Então, tudo que eles passaram me trouxeram um benefício para mim hoje, né? E eu só tenho a agradecer por isso. Quando eu entro nesse estágio que eu paro de alimentar o medo, a vergonha e a raiva e a pena, eu paro de repetir os padrões deles, né? E é bem interessante como a gente repete. Então eu gostaria de pedir aqui para vocês, como tarefa de hoje, né, dessa live, quando vocês forem deitar aí ou quando vocês assistirem, comece a pensar numa situação que você está sofrendo, que está trazendo sofrimento para a sua vida. E nessa situação, se for pessoa ou só a situação, você vai olhar o que aconteceu com essa pessoa e você vai reconhecer isso e você vai agradecer isso, né, para essa pessoa. Exemplo, nossos antepassados aqui. E se for uma situação também, ok, aconteceu isso para que eu pudesse hoje ter mais consciência, ter mais facilidade e poder viver melhor a minha vida, né? Então essa é a dica. E aí, pessoal, é onde entram as barras de Axis, né? Como nós temos essa informação no nosso subconsciente, na nossa cabecinha aqui, e a gente está repetindo processos dia após dia, muitas vezes inconsciente, é lógico, porque você já viram aquela, né, tipo assim, nossa, minha mãe tinha comportamentos comigo e eu odiava isso, e de repente eu tenho um filho e eu faço igualzinho a minha mãe, ou igualzinho ao meu pai. Isso se chama repetição, né? A repetição dos hábitos. E só que a gente só repete porque a gente tem um julgamento em relação a isso. Eu tenho um julgamento do que é bom ou do que é mal, do que é ruim, né? E eu não quero de jeito nenhum fazer igual, mas quando eu vejo, estou fazendo. Por quê? Porque aquilo está gravado em mim. No Axis a gente chama de ponto de vista, né? Eu tenho um ponto de vista que eu herdei, né? Ou eu comprei de alguém, né? Comprar é você concordar ou discordar, é você simplesmente aceitar aquilo. Entende? Aceitar aquilo a gente chama comprar. Então eu tenho um ponto de vista em relação a um assunto, por exemplo, relacionamento, né? Eu tenho um ponto de vista de que as pessoas são más, que as pessoas logram as outras, que não dá para confiar em ninguém e assim vai. Então, esse ponto de vista, o que eu faço? Eu acabo repetindo padrões anteriores ou no caso também deixando de me relacionar por esse ponto de vista. Por exemplo, dinheiro. Dinheiro é difícil de ganhar, porque eu experienciei, eu vivi vendo meus pais, meus avós sofrerem com isso. Então, meus pais, eles ralaram muito para conseguir o pouco que eles conseguiram. E eu vi isso, né? Ou mesmo que eu não vi, eu captei, né? A gente recebe essa informação. E essa informação está gravada ali. E hoje, você é adulto, você tem esse ponto de vista que é difícil ganhar dinheiro, que rico é porque logra os outros, que dinheiro não dá em árvore, que rico não entra no céu, né? Ali tem a história bíblica e tal, que vem, e são crenças que a gente vai repetindo padrões. E aí, então, que entra as barras de Axis. Além dessa dica aqui de você agradecer, mudar, transmutar todos esses sentimentos que estão atrapalhando a sua vida, também nós temos a opção de acelerar esse processo com as barras de Axis. As barras de Axis são apenas toques na nossa cabeça, nós temos 32 pontos na nossa cabeça que comandam toda a nossa vida em relação aos pontos de vista. Então, quando você vai no terapeuta, no praticante de barras de Axis, ele vai tocar nesses pontos e automaticamente esses pontos de vista que estão atrapalhando você vai fazer uma limpeza, eles vão se dissipar.
e a partir disso você vai ter a oportunidade de escolher diferente, né? Se você escolher diferente. Então, uma coisa aqui, por exemplo, a raiva, né? Quando a pessoa sente muita raiva de algo que aconteceu na vida, as barras vão trabalhar esse sentimento e automaticamente ele vai vir um sentimento de alegria, de gratidão, né, no lugar da raiva. Que você vai começar a perceber que a tua vida ela pode ser melhor e tudo que aconteceu para o seu bem maior, que a gente fala, né, o benefício nosso. Então, o que aconteceu no passado é para que eu pudesse hoje ter a experiência que eu tenho hoje, viver melhor. E o que aconteceu com nossos pais é deles, nós temos que deixar lá com eles. Foram escolhas deles, processo deles, que eles precisavam passar por isso. E hoje nós também, se a gente quiser escolher diferente, a gente pode, né? Então temos aí algumas ferramentas, inclusive o que eu mais associei aqui nesse processo seria as barras de Axis. Tem outras ferramentas também que ajudam maravilhosamente, mas o que eu trabalho mesmo são as barras de Axis. Então é isso, pessoal. A live de hoje era isso. Se tiver mais curiosidade sobre isso, me chame aí. Façam perguntas que eu estarei pesquisando. Se eu não souber, eu te respondo, tá? E eu gostei muito dessa live de hoje, desse psiquiatra, porque trouxe muita informação para mim. E aí eu senti o desejo de passar aqui para vocês. Ok? Tarefa de hoje então é essa. Busque aquele sentimento, aquele problema que você está passando. Perceba qual é o sentimento que está ali e transforme ele em gratidão. Transforme ele, só sinta gratidão por aquilo que os nossos antepassados passaram. E a partir daí você vai ver que a tua saúde vai melhorar, seus relacionamentos também começam a melhorar, suas finanças também começam a melhorar. Não conseguimos gerar dinheiro, né, ou manter o dinheiro na nossa vida se nós temos julgamento em relação ao dinheiro. O que seria esse julgamento? Às vezes em relação ao dinheiro a gente não tem em si o julgamento ou não percebe que tem, mas temos julgamento em relação à pessoa que é rica ou a pessoa que ganha muito, né, que a gente acredita que não necessita de tudo aquilo para viver. Então se a gente acredita, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de pessoas concursadas que ganham assim muito bem, né? Muito bem, assim 30 mil reais, por exemplo, no mês. E ainda tem pessoas que ficam reclamando que ainda é pouco esse valor. Em compensação, outras pessoas que ganham menos acreditam que não precisa de tudo isso para viver. Pode viver com 5 mil reais, por exemplo. Aí o que acontece com essa pessoa dos 5 mil reais? Ela nunca vai chegar a aumentar mais do que isso o salário dela, os recebimentos dela, porque ela tem julgamento de que não necessita mais disso para viver, né? E aí a pessoa trabalha, se esforça, faz de tudo e não consegue receber mais, porque ela tem um julgamento em relação a isso. Então tudo isso a gente trabalha nas barras de Axis e os outros processos que eu trabalho lá. Tiver interesse, pessoal, me chame aqui, tem o meu telefone por aí sempre. Estamos abertos a ajudar a você acelerar a sua prosperidade na sua vida. Ok? Gratidão e até o próximo vídeo.